Meus amados irmãos, mais uma vez eu saúdo com a paz do Senhor. Amém. Que maravilha estarmos aqui nesta feita para adorar o Senhor, glorificar a Deus na beleza da sua santidade. Em nome do Senhor, eu quero aqui já ler a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus, que está na segunda carta ou epístola, 2 Coríntios capítulo 12. No versículo de número 7, quero enfatizar o versículo de número 9 também. Segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 12, versículo 7, 8 e 9, que nos diz a palavra: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para que esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que me desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Senhor Deus, uma vez mais obrigado pela tua santa palavra lida aos nossos corações. Espírito Santo, nos guia, nos conduza, faça conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor, neste lugar. Pai, que o Senhor continue alcançando os corações, lares, vidas, famílias, pessoas, ministérios nesta noite de hoje, Senhor. Que eu seja uma voz, ó Deus, que o teu nome possa ser glorificado uma vez mais. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Sendo assim, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Também louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Carlos Alberto Silva, irmã Sara. Quero deixar um abraço fraternal ao nosso pastor. Louvar a Deus pela vida do pastor Vitor Roberto Faria, nosso vice-presidente, pela confiabilidade, o nosso compastor, pastor Daniel Antunes de Oliveira, pastor Ulisses, Deus abençoe a vida do senhor. O evangelista Wildson Nascimento, que nos fez o convite, confiou, e eu tenho certeza que o Senhor Deus tem uma palavra ao nosso coração, irmãos. Eu tenho certeza, você que está em casa, essa graça ela vai te alcançar, ela vai te restaurar, ela vai te vivificar, ela vai te abençoar poderosamente. Nós que estamos no templo sentimos esta graça, quinta-feira na graça, e a graça é um favor imerecido, pastor Daniel. Essa graça a qual Saulo, que agora é o apóstolo Paulo, foi alcançado no caminho de Damasco. Em Atos capítulo 9, esse homem era um perseguidor da igreja, perseguia os cristãos, dilacerava lares, vidas. Um homem que aprendeu aos pés de Gamaliel, um filósofo da sua época, as sagradas letras. Porém, a partir do momento que este homem teve um encontro com o Senhor, radicalmente a metanoia cobriu este homem de misericórdia, e ele foi transformado em Paulo. No capítulo 9 de Atos, versículo 15, está escrito, aleluia, a qual Deus falou para Ananias: Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para transmitir a minha palavra, e quanto vai padecer por causa do meu nome. Só estamos aqui por causa da graça, só estamos aqui por causa deste amor, aleluia, a qual o Senhor Jesus nos alcançou, glória a Deus. A graça nada mais é que um favor imerecido de Deus, um dom gratuito que oferece perdão, salvação e vida eterna através de Jesus Cristo. Essa graça nos alcançou, irmãos. Nós estávamos perdidos,
mas fomos achados pela graça e misericórdia de Deus. Essa graça também, aleluia, glórias ao Senhor, não por mérito ou obras humanas, mas pela fé, sendo um ato de amor divino que nos alcançar. Aleluia. Nós estamos aqui pelo ato de amor e uma ação divina sobre as nossas vidas. Quantos aqui já passaram pelo vale da sombra da morte, mas a graça que é vida nos alcançou. E essa graça ela alcança, quando ela alcança, ela transforma lares, vidas, pessoas, ministérios. Louvado seja o nome do Senhor, porque a graça de Deus é um dom de Deus. Somos salvos pela graça, aleluia, mediante a fé em Jesus Cristo, a qual está escrito na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 8, capítulo 2, versículo 8 e 9, que nos diz: porque pela graça sois salvos, e por meio da fé, e isto não vem de nós, é um dom de Deus. 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aleluia, glórias ao Senhor. Nós estamos aqui não pelo mérito nosso, mas pela graça do Senhor. Essa graça de Deus ela levanta, essa graça de Deus nos capacita, essa graça de Deus nos faz resplandecer, a graça de Deus nos traz resiliência. Louvado seja o nome do Senhor. Se estamos de pé, se estamos sendo o orador nesta noite, é por causa da graça de Deus, que tem nos alcançado, aleluia, não nos fazendo merecedor, mas para a glória de Deus, aleluia. Coisa linda é falar da graça de Deus. Quando o pastor Will fez o convite, parece que eu ia desmaiar, me estremeceu as pernas, porque é uma responsabilidade. Aleluia, louvado seja. Deu um frio na barriga, irmãos. Oh glória. É assim mesmo. Quando isso acontece, é sinal de que nós somos dependentes da graça de Deus. Paulo, aleluia, glórias ao Senhor. Alguns conceitos teológicos, algumas colocações, aborda que esse espinho na carne era algo sofredor, era algo dolorido, que Paulo ele orou por 3 vezes, mas Deus não permitiu que fosse tirado esse espinho na carne. Alguns abordam que esse espinho representava uma afronta do inimigo, esbofeteado por Satanás. Outros entendem que era uma enfermidade, enfim. Mas quando eu leio o versículo de número 9, que é a resposta de Deus para Paulo, dizendo: Paulo, mediante todo esse contexto que você tem vivido, a minha graça te basta. Graça essa, irmãos, que ele pega alguém do monturo e faz alguém com identidade. Pega alguém sem letra e faz alguém no século 21. Essa graça está sobre a nossa vida. Essa graça está sobre o teu lar, sobre a tua casa. Se nós pregamos, é pela graça. Se Deus nos usa, é pela graça. Se Deus nos mostra alguma coisa, é pela graça dele. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ele. Que graça é essa? Que nos momentos mais difíceis, pastor Daniel, das nossas vidas, a gente se torna uma pessoa feliz e realizada, mesmo sangrando por dentro. A graça de Deus é suficiente para nos sustentar nos momentos difíceis. Em casa hoje, recebendo uma notícia da minha tia, ela apreensiva: olha, faleceu alguém da nossa família. Logo vem a tristeza, mas a graça, ela vem para substituir a tristeza. Como é bom estar na graça, como é bom andar na graça.
A graça não nos permite perder a doçura. Essa graça faz com que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. A graça de Deus nos alcançou. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A graça é um favor imerecido. A palavra graça no grego significa charis, Novo Testamento. No hebraico, shem, Antigo Testamento. Aleluia. Que significa presente de Deus. O que está sobre nós é simplesmente um presente do Deus divino através de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. É um presente ou bondade de Deus que não nós com a nossa capacidade conquistamos, mas é uma dádiva de Deus. Através da vontade dele nós fomos alcançados. E aonde estava a morte, passou a reinar a vida e vida em Cristo Jesus. Eu lembro que a medicina me desenganou, mas quando eu conheci a graça, eu entendi que a última palavra ela vem do Pai das luzes, o Deus de Israel. Ele mudou minha sentença, o diagnóstico que estava sentenciado, ele mudou a sentença e disse: sobre este eu acrescento vida, e vida com abundância. Já se passa quase 30 anos que a graça de Deus me alcançou, e estou de pé por motivo dela. Eu não sei o que você está passando, mas conclame a graça de Deus. Essa graça ela vai te impulsionar. Essa graça ela vai fazer com que você contemple os horizontes. Aonde não havia perspectiva, você vai ter uma nova perspectiva em Cristo Jesus. Que graça é essa? A graça vem a manifestação do amor de Deus. É a prova máxima do amor de Deus pela humanidade, mesmo diante do pecado. Está escrito em João, Evangelho de João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tenha a vida eterna. Ele não veio para destruir o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 17. Deus ainda continua alcançando o mais vil pecador. Deus ainda continua alcançando o desvalido por conta desta graça. Seja edificado pela graça. A tua vida espiritual, a tua família, o teu lar. Essa graça nos sustenta. Essa graça nos faz triunfar em Cristo Jesus. Se não fosse esta graça, o que seríamos de nós? E como a graça salva? Pela fé em Jesus Cristo. Somos salvos pela graça e fé em Jesus Cristo. Quando nós tratamos de fé, nós iremos para Hebreus, autor aos Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova das que se espera. Quando se trata de fé, eu vou para o Evangelho de Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível, mas tudo é possível àquele que crê no Evangelho, em Jesus Cristo, no sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, aleluia. E todo aquele que crê no seu coração e confessar a Jesus, alcançará a dádiva da salvação. O Senhor nesta noite está nos convidando para vir para a graça. A graça que nos motiva. A graça que nos dá esta liberdade de dizer: somos um servo de Deus.
Somos um cristão comprado, remido, lavado pelo sangue do Cordeiro, um povo de boas obras, que em breve Jesus virá buscar este povo. Continue na graça. Essa graça é suficiente para te sustentar em momentos difíceis da sua vida, em momento de escassez. E por nós termos a graça, não é que nós não iremos passar por privações adversas, mas se nós confiar no Senhor, essa graça nos sustenta. Essa graça nos ajudará a vencer os intempéries da vida. Aleluia. Somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo, não por nossas obras, para que ninguém se glorie. Sobre esta graça vem o sacrifício de Cristo. Jesus se entregou na cruz, expiando os pecados, e também a sua ressurreição abriu o caminho para a salvação pela graça. Quando ele expirou na cruz do Calvário, diz: Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito, está consumado. E o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então a graça começou a reinar sobre a humanidade pela graça do Senhor, e salvação pela fé em Cristo Jesus. Diz a palavra que sem fé é impossível agradar a Deus, pastor Daniel. Mas se nós tivermos fé, não como um grão, mas semelhante ao grão de mostarda, é o suficiente para nós agradar ao Senhor e continuar a carreira que nos foi proposta, olhando não para a terra, mas para Jesus, que é o autor e consumador da fé. E por esta graça, irmãos, somos justificados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. O sacrifício da graça também é o dom de Deus. A salvação é um presente gratuito, um ato de misericórdia divina que liberta o pecador do poder do pecado. Então é um dom de Deus. E esse dom, ele está disponível para todos aqueles que crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa graça pode te tomar aqui esta noite. Jamais sairemos da forma que entramos, porque tem uma graça de Deus aqui. Quando nós nos reunimos no templo para adorar, glorificar, exaltar o nome do Senhor, é diferente. E aonde o Jesus da graça está, alguma coisa de bom tem que acontecer. Aonde ele está, a salvação. Aonde ele está, a cura, tanto no corpo físico, no espiritual e mental. A restauração. Glórias ao Senhor Jesus. E nesta noite, não importa o problema que você entrou aqui, a graça vai pairar sobre a tua vida. E uma coisa o Senhor já está fazendo aqui. E logo vem alguns pontos que eu quero deixar aqui, que é sobre as características da graça salvadora de Deus. Essa graça está aqui neste lugar. Eu sinto uma presença. Eu sinto uma graça que nos torna melhor. Eu sinto uma graça da dependência do Senhor nesta noite. O quanto nós somos dependentes de Deus. O homem tem a sua fabilidade, mas a palavra de Deus, ela é infalível, ela é inerrante, ela sustenta todas as coisas. E esta graça, ela vai alcançar a tua família, ela vai alcançar a tua empresa, ela vai alcançar o teu filho, a tua filha, o teu ente querido,
Quem sabe aquele que está aprisionado por alguma coisa, esta graça vai alcançar a tua vida. Paulo, a minha graça te basta. Paulo queria se isentar daquele sofrimento, mas quem foi chamado tem que suportar pela graça. Essa graça nos ensina no momento que nós fomos falar, ensinar, pregar, orientar. Essa graça faz com que nós venha servir uns aos outros, reconhecer a soberania de Deus na nossa vida. E este ato não é um ato inválido, é um ato válido. É sinônimo de nós glorificar ao Senhor nesta quinta na graça, porque nós somos fruto da graça e misericórdia de Deus na nossa vida. Se não for este amor, o que seríamos eu e você? Foi o grande amor de Jesus manifesto naquela cruz, e dizendo: Pai, não vou perder o que o Senhor me deste, eu vou sustentar cada um deles pela tua graça. A primeira característica da graça é que é gratuito. Não pode ser comprado ou merecido, porque Jesus já prestou o sacrifício. 2. Segunda característica da graça, ela é transformadora. Ela muda o coração e o caráter do ser humano quando ele tem um encontro verídico, verdadeiro com um homem chamado Jesus. Primeiro, ela é gratuita. Segundo, ela é transformadora. Ela entra no coração de pedra, tira o coração de pedra, coloca o Espírito e derrama a sua graça. Eu era uma pessoa que não gostava de crente. Quando eu via crente, saía pela porta do fundo. Mas um dia, essa graça me alcançou dentro de um quarto com depressão. A partir daquele momento, ao experimentar a graça, a minha vida nunca mais foi a mesma, Juninho. Essa graça tem o poder transformador. Ela muda o coração e o caráter, levando a uma nova vida em Cristo Jesus, que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo novo se fez. Oh, glória a Deus. Estamos testemunhando desta graça, sendo uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Coisa linda é saber que um dia nós não éramos alguém, hoje temos uma identidade em Cristo Jesus. É saber que um dia nós somos rejeitados pela nossa família, hoje nós somos reconhecidos por conta de Cristo. Quando a minha mãe soube que eu era crente, pronto, acabou o mundo. Mas depois que ela entendeu que eu tinha uma identidade, ela também entregou a sua vida a Jesus. E todos os meus irmãos de sangue hoje estão na presença do Senhor Jesus. É a graça, irmão. É a graça que nos sustenta. A graça sustenta a verdade do Evangelho. Glórias ao Senhor. Evangelho de João 8:32 diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, glória. Terceiro, a graça salvifica. Ela é redentora.
ela liberta o mais vil pecador e oferece uma vida eterna. Evangelho de João capítulo 14, versículo 1 diz que não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vos teria dito que eu vou e vou preparar para vós lugar, e aonde eu estiver, estejais vós também. E no versículo 6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ela é redentora, ela liberta, ela transforma, ela cura, aleluia. E por último, ela é universal. Essa graça ela está disponível a todos que crê em Jesus, porque a vontade de Deus é que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade, que é Jesus Cristo. Nessa noite esta graça está aqui. Foi esta graça que Paulo se deparou. Quando o Senhor Jesus falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, Deus estava dizendo para ele: eu sustento a tua chamada, eu sustento o que eu te prometi. Aleluia, glória a Deus. Confiança, serenidade, comprometido, posicionamento é o que Deus quer de nós, porque a graça nos sustenta. A minha graça te basta. Somente a graça de Deus é suficiente para nós dizermos a alguém: Deus tem uma obra na tua vida, Ele quer te salvar, Ele quer te arrancar deste charco de lodo, do lugar obscuro, e te transportar para a maravilhosa luz, que é o Evangelho. Eu já encerro. Quem não se deparou com dois malfeitores da cruz? Um exemplo: o ladrão da cruz, que pediu para ser lembrado por Jesus e foi salvo. O outro reclamou, amaldiçoou e perdeu a oportunidade. Então o primeiro ladrão da cruz, ele foi salvo e foi levado ao paraíso e recebeu a salvação pela graça, sem obras, apenas pela fé e a aceitação do dom oferecido por Jesus Cristo, que está lá no Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 23, do 39 ao 43 está registrado. E o outro reclamou, aleluia, e perdeu a oportunidade. Ou seja, ele, sem merecimento, Deus revelado em Jesus Cristo, que nos dá a salvação gratuitamente pela fé e nos capacitando a viver uma vida transformada e abundantemente abençoada por Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. É ter uma vida contínua pela graça, uma vida abençoada pela graça, uma vida convicta que Deus nos chamou para este tempo, e que aqui nós não temos cidade permanente, mas buscamos a futura Nova Jerusalém, que do céu descerá ataviada. Se prepara, porque o Senhor está voltando. Se prepara, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Essa graça um dia vai cessar, porque está escrito no livro do profeta Isaías 56, primeiro: eis que nós temos que buscar o Senhor enquanto é tempo, invocar enquanto está perto. A graça está disponível, aleluia. E o outro ladrão da cruz, ele zombava e perdeu a oportunidade, e o outro se arrependeu, alcançou a bênção da vida eterna. O primeiro fez um pedido para Jesus: olha, lembra de mim quando eu entrar no teu reino. E Jesus disse: Jesus, lembrando-te, lembra quando entrarem no teu reino.
E Jesus falou para ele: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oportunidade não se perde, não se passa, porque perdeu a oportunidade e não volta mais. Nessa noite Deus está nos dando oportunidade de desfrutar desta graça que está disponível. A graça está disponível, glórias ao Senhor, que é um dom de Deus para a nossa vida. A graça e a fé nos mostra que a salvação não é por mérito, mas pela graça recebida, mesmo sem obras ou sem batismo, esse homem recebeu a bênção de Deus. Eu anotei aqui dizendo que a tradição de nomes, o Dimas, representa o bom ladrão, nome dado pela tradição cristã, que foi arrependido e alcançou a graça da salvação. Gesto, mau ladrão, nome dado que blasfemou contra Jesus, perdeu a oportunidade de ser inserido nesta graça. Nessa noite, desfruta da graça. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa sorte, ou de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder transformador, remidor de Jesus Cristo. Essa graça impulsiona, essa graça levanta, essa graça prepara, transforma, habilita, pela graça de Deus. Aleluia. Em segundo a epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 18, diz que antes cresci na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus, nosso Salvador. Antes do conhecimento vem a graça, e após a graça vem o conhecimento, para que habite em nós o poder do Evangelho na nossa vida. Cresça na graça, receba a graça, seja fortalecido na graça, seja envolvido na graça, seja levantado pela graça, tenha visão pela graça, receba os dons pela graça de Deus. Aleluia. Segunda epístola do apóstolo, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 10, fala que esta graça, ela aperfeiçoa. Está escrito que o Deus de toda graça vem para nos aperfeiçoar, para nos confirmar, para nos fortalecer e nos fortificar. A graça, ela nos prepara, a graça nos fortalece, e a graça nos afirma naquilo que Deus nos chamou para este tempo. Eita glória! Nesta noite, o Senhor está dizendo para nós, nesta metáfora, que em tempos difíceis, tempos trabalhosos, em guerras espirituais, em batalhas insolúveis, a graça de Deus nos basta. Eu sinto uma graça do divino aqui nesta noite. Está dizendo: ninguém vai segurar esta igreja, este povo, e que toda hoste infernal, todo dado inflamável será anulado pela graça de Deus. Deus nos colocou de pé pela graça,
Ele está dizendo para nós: não temais, não vos espanteis, tenha fé, persevera, tenha equilíbrio, acredita, confia, tenha convicção, porque esta graça nos levará um dia a estar com Deus. Ah, se não fosse esta graça. A graça, ela nos mostra o visível e o invisível. Você que está dentro do teu lar, Deus pode colocar um ponto final nesta enfermidade, neste mal que está te atormentando, pela graça de Deus, que é o dom gratuito de Jesus, que é a vida eterna, ou seja, um dom imerecido. Quantas das vezes nós não entendemos porque Ele nos amou, pastor Daniel? A sua palavra descreve que Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecador. E pela fé fomos justificados pela graça. Aonde reinou o pecado, superabundou a graça. A graça salvifica, a graça remidora, redentora, a graça que abrange os corações, a graça que nos faz entender que nós não devemos pagar o mal por mal, mas o mal com bem. Eu já encerro agora dizendo nesta noite que este é o melhor lugar de nós estar. Aqui tem graça, tem louvor, adoração, tem palavra, tem edificação, tem visão, tem renovo, tem batismo no Espírito Santo. Deus, pela graça, renovará as tuas forças como águia aqui esta noite. Haverá testemunho por esta graça. Haverá testemunho nesta noite que a graça te alcançou, aleluia. Você que está assistindo, aleluia, neste televisor, dentro deste hospital, aleluia, neste automóvel, a graça de Deus te alcança nesta noite. Está dizendo: estou eu mudando a tua história, estou eu mudando o teu cativeiro pela graça, aleluia, porque a minha graça te basta, e o meu poder vai se aperfeiçoar na tua vida por motivo das fraquezas. E finalizando nesta hora, que a graça, que é a salvação, um ato bondoso, sem merecimento de Deus, revelado em Jesus Cristo a nós, a salvação gratuita pela fé, nos capacita a viver uma vida transformadora pela bondade do Evangelho. Você pode sim, nesta noite, se decidir para Jesus e dizer: eu não posso mais viver sem essa graça. O que nos basta é a graça de Deus. Sentir o conforto do amor desta graça. Ainda que uma mãe venha esquecer do seu filho, eu, Senhor, jamais esquecerei de ti. Deus vai inundar corações pela graça e dizer: Senhor, não vale a pena desistir. Eu quero estar contigo por esta graça. Quem sabe você nos ouve neste momento dizer: eu vou desistir de tudo. Não, desistir não é uma opção. Aleluia. Quem nos chamou é fiel e nos mantém de pé. Posso orar, meu pastor? Pastor, pode orar? Vamos fazer uma oração. Nos colocamos de pé. Essa graça vai alcançar enfermidades no corpo, na alma e no espírito. Essa graça vai alcançar a vida nesta noite. E haverá testemunho
que a graça de Deus te alcançou neste lugar. Paulo foi um homem que entendeu a viver, a não ter e a ter. Passou frio, fome, perseguição, afronta, mas a graça de Deus foi suficiente para com a vida dele. Ele baracaia chove devassa, ele chove a mandara calamachanda balabas, ele dere chorema, graça que me anda para chorementria, minhas tuas marcas. Você vai conseguir pela graça. Faça com aquela mulher, vai tudo bem pela graça. Não desista, persevera, acredita no Deus que te chamou e que te escolheu. Vai choremerecama. Sinta a graça. Sinta esta graça te banhando, o chuveiro da graça que esta noite. Oh, o chuveiro da graça está dispensado. Alguém que entrou aqui dizendo: Senhor, me socorre. Eu entrei aqui pela tua misericórdia, me ajuda. Oh, rabaia, chorebe, calamadarabaxúria. Essa graça muda a sentença. Essa graça muda percurso. Essa graça nos faz viver uma nova história. Essa graça que nos alcançou e nos faz estar aqui. Podemos declarar que a alegria do Senhor é a nossa força pela graça. Oh, Ramaia, chamo que me dá la mama, xerebe calamaia. Ele mandará chorebando ré. Esta graça que convence, essa graça que prospera. E diz que o Espírito Santo da graça convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, para viver uma nova vida com Cristo. Pai Celestial, no teu nome queremos te agradecer pela esta oportunidade. Agradecer pela tua palavra, Senhor, no nosso coração. Que ela encontre guarida em nossos corações, meu Senhor. Que a tua palavra possa banhar o sedento de alma e de espírito aqui esta noite, Senhor. Esta vida que está passando neste momento pelo vale da sombra da morte, Senhor, muda a história, ó Deus. Essa graça está te alcançando dentro deste quarto. Esta graça está te alcançando dentro desta sala. A tua graça está alcançando dentro desta UTI, desta cabine, deste caminhão, deste automóvel, deste aplicativo. Oh, que graça, que graça, que graça. Oh, a graça alcança o teu coração nesta noite.
Sinta a força desta graça. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo isso em nome de Jesus. Obrigado, pastor Vitor, pela oportunidade, a igreja, o ministério, em nome de